protagonistas! Vamos falar sobre as diferentes gerações? Você sabe como liderar cada uma delas? Eu sempre falo nos meus treinamentos que tão importante quanto a gente identificar o perfil de quem trabalha conosco, é importante a gente identificar a geração dessa pessoa. Eu senti que eu tinha um problema lá no meu trabalho, mas eu não conseguia identificar qual que era a minha dor. E eu acredito que é o conflito de gerações. Assim. Então, assim, hoje eu consigo enxergar direito e eu acredito que eu vou administrar muito bem, com certeza. Principalmente a entender como é essa geração que está chegando agora, que é a geração Z. Você sabe como liderar esses jovens de até 24 anos que estão chegando aí no mundo corporativo com um jeito e uma pegada diferente? Pois é nesse curso que você vai aprender como cada geração se comporta e pensa para que você consiga adequar a sua liderança no estilo de cada uma delas. Eu vou dar uma pincelada para você de como cada geração se comporta e depois você vai lá no curso, você aprofunda lá e você vai entender melhor sobre cada uma delas, combinado? A Baby Boomers, que é essa geração aí dos nossos pais, dizer, né, que é 55 anos para cima. Eu vou te falar de idades que eu acredito que vai ficar mais fácil para você entender. Baby Boomers 55 anos para cima. É a geração que vem depois da Segunda Guerra Mundial. Então eles têm muito aquela mentalidade de escassez. Para eles era tudo difícil. E foi essa geração que trouxe para as empresas aquela mentalidade de que a gente tem duas vidas, sabe? Que lá fora, quando eu saio do trabalho, eu bato meu ponto e eu vou para minha casa, eu esqueço o meu trabalho. E quando eu chego na empresa e eu bato meu ponto novamente, eu esqueço da minha vida lá fora. Foi essa geração aí que trouxe essa mentalidade para as empresas. A geração X, que é a geração que contempla aí dos 38 anos aos 55, é uma geração que eu vejo que se dá muito bem com o operacional e é uma geração que valoriza muito os títulos. Foi daí que surgiu aquela relevância, aquela importância da gente ter faculdade, da gente ter pós-graduação, MBA. É uma geração que quando vai fazer entrevistas, eles querem saber o que você já estudou. Isso é muito importante para eles. E entenda, faz parte dessa geração. Hoje, se você for entrevistar uma geração Z ou se você for entrevistado pela geração Z, eles não se importam muito se você tem faculdade ou não. Eles querem saber o que você sabe resolver. E agora, a geração Y, que é a geração aí de 24 a 38 anos, que é uma geração muito conectada com o propósito, ela começa a desmistificar isso. E ela começa a mostrar que nós temos uma vida só e que elas se complementam. Ou seja, se você está com uma vida mais ou menos lá fora, você vai ter uma vida mais ou menos aqui na empresa e vice-versa. Que o seu estado lá fora interfere aqui dentro e o seu estado aqui dentro também vai interferir a sua vida lá fora. E sabe o que eu sinto da geração Y? Ao mesmo tempo que ela não consegue mais diferenciar vida pessoal e vida profissional, ao mesmo tempo que isso ajuda, isso também atrapalha. É um desafio dessa geração. É uma geração muito ansiosa e é uma geração que eu costumo dizer que ela entra em crise existencial. É normalmente nessa fase aí, principalmente dos 30 aos 35, que os profissionais começam a se perguntar: será que eu estou fazendo aquilo que eu amo? Será que eu vou ser feliz em fazer isso pro resto da minha vida? Será que tem propósito conectado? Outro dado importante que eu sempre relembro aqui das gerações é que hoje, nos índices globais aí, a geração Y ela já está correspondendo 50% da mão de obra. Imagine que nos próximos 10 anos os estudos estão prevendo que 75% da mão de obra corporativa aí, global será da geração Y. Ou seja, essa mentalidade da geração Y, que é trabalhar por propósito, vai ser cada vez mais presente nas empresas. E é isso que eu tento, e é dessa maneira que eu falo para você, líder aí, que a gente tem que estar muito atento a como essa geração pensa, porque provavelmente é essa geração que vai liderar nos próximos anos. E por ser uma geração que vai liderar, ela vai ditar as regras dentro das empresas. E fique atento, tá? Porque cada vez vai ser mais natural a gente ver transição de carreira.
Esse conceito da gente se formar numa faculdade e seguir por anos ou até mesmo a vida toda fazendo a mesma coisa, ele já está saindo de moda. Esse novo olhar, principalmente que a geração Z tem trazido pra gente, que é de se especializar em cursos curtos e principalmente a gente fazer o que a gente gosta, aproveitar o trajeto, encontrar o trabalho dos sonhos, que é muito relacionado a essas gerações Z e Y, isso vai ser cada vez mais presente. E por isso que transição de carreira também vai ser muito natural. E eu vou te fazer uma pergunta: em qual geração você está? Você se identifica com essas dores que eu estou compartilhando contigo? Quando você chegou, se você está na geração Y, você também começou a se perguntar se o que você faz profissionalmente faz sentido para você? E nessa fase você também começa a entender que não é só dinheiro que te move, que você precisa ter outros objetivos, outras respostas e outras recompensas para você ter uma carreira satisfatória. E vamos à geração Z. A geração Z, ela é conhecida como uma geração imediatista. Eles querem tudo muito rápido e eu costumo até usar uma metáfora que é a geração do não é Maomé que vai até a montanha, é a montanha que tem que vir até Maomé. É uma geração muito criativa, inovadora, que lida muito bem ao ser multitarefa. Então, se você tem aí na sua empresa possibilidades de remanejar ou de fazer esse jovem migrar e resolver vários problemas, eu te garanto que ele vai ser mais produtivo e mais assertivo. Por isso a importância da gente entender as diferentes gerações. E mais importante, a geração Z, ela não aceita ser mandada. E eu cito um exemplo que nós estávamos aqui numa imersão e tinha a geração Z aqui. E ela falou que ela era do setor financeiro da empresa. E a líder dela solicitou que ela fizesse uma nota fiscal. E ela falou assim, eu sabia que eu tinha que fazer aquela nota fiscal, mas só o fato dela ter me mandado parece que não me dá vontade de fazer. E aí o líder falou, tá, e como que a gente deve falar com vocês então? Eu duvido que você faça essa nota fiscal. Então a geração Z, ela é mais ou menos assim, você tem que desafiar, você tem que fazer com que eles sintam que o poder e a autonomia está na mão deles. Por isso a importância de você entender cada uma delas. Não precisa ser um cargo de liderança para estar nesse imersão. Eu vou aplicar muito desse conhecimento que eu tive aqui nas minhas empresas, nas minhas futuras empresas que ainda pretendo abrir lá na frente. Vim com um objetivo e tô saindo daqui com vários. Eu resumi um pouquinho, foi um pedacinho aí do que a gente tem para aprender sobre as diferentes gerações. Agora, acessa ao Seja Líder Taon, que lá dentro tem um módulo exclusivo liderando diferentes gerações. E lá eu vou te explicar, uma por uma, cada uma delas, as vantagens e desvantagens e mais. No final você vai ter uma tarefa com algumas funções e que você vai ter que contratar pessoas através das gerações para essas funções. E ali você vai ver que é onde está a cereja do bolo. A importância também na hora da gente contratar alguém para o nosso time, a gente avaliar se a função se conecta com a geração que ela pertence e principalmente se a sua liderança se conecta com aquela geração.